grande catástrofe e ressurreição esotérica ou mística. E todos vocês nos ajudem a formar o exército de salvação mundial com gentes de todas as nacionalidades e povos e línguas, porque temos que fazer o núcleo da futura sexta raça raiz, e teremos que sair todos de entre o fumo e as chamas. Iremos até determinado lugar do Pacífico. Oxalá eu tenha o gosto de vê-los a vocês entre os seletos, isso é o que esperamos. Gostaria muito de sair com vocês em barcos, em aviões, no que for, rumo ao lugar onde que temos que ir. É um lugar que por agora o mantém um pouco secreto, porque se os profanos chegam a sabê-lo, vão para lá, e o dia que fossemos nós a desembarcar, já não haveria lugar. De maneira que, então, há que ter em conta que manteremos isso em segredo. Sobre a catástrofe, como lhes tenho dito, está às portas. Eu mesmo tenho estado estudando aquele planeta, é um mundo gigante que almoçará o planeta Terra. Tem gigantescas montanhas, enormes e profundos mares, profundas selvas, é um monstro dos céus, um colosso, pertence a um sistema solar que também se aproxima do nosso. Os cálculos sobre a órbita daquele mundo variam. Uns pensam que tem uma órbita de 6.666 anos. Eu sei que sua órbita é muito maior. Quando aquele mundo gigante regressou à Terra em épocas do continente Lemúria que outrora existisse no Oceano Pacífico, provocou grandes terremotos e espantosos maremotos, horríveis convulsões geológicas, e assim foi como, pouco a pouco, a Lemúria se foi afundando no Oceano Pacífico. Restos de Lemúria temos a Oceania, a Austrália e todas as ilhas adjacentes. Quando em épocas da Atlântida aquele colosso se aproximou da órbita terrestre, produziu-se então uma revolução dos eixos da Terra, os polos se transformaram em Equador, o Equador em polos, os mares mudaram de leito, o continente Atlântico foi submerso entre as enfurecidas ondas do oceano que leva seu nome. Esse é o famoso dilúvio universal, registrado pelas sagradas escrituras de distintas tradições. Agora volta novamente Hercólogos, chamado agora Barnard e se aproxima outra vez, e como sequência ou corolário, trará, naturalmente, uma grande catástrofe. Já lhes tenho dito que ao aproximar-se atrairá para a superfície do mundo fogo líquido, manará por indução magnética, brotarão os vulcões por todas as partes, é possível que exploda parte da crosta geológica. Também formará no oceano imensas ondas nunca antes vistas, pelo poder magnético enorme atrairá até as águas e se formarão enormes ondas. Mas segue uma explosão pelo fogo, no máximo da aproximação se produz a revolução dos eixos da Terra, os mares mudarão de leito e os atuais continentes ficarão no fundo dos oceanos. Perecerá tudo aquilo que tem a vida, se terminará, pois, a raça ária, que é a quinta raça. E posteriormente surgirão do fundo dos mares terras novas para a sexta raça. A nós nos toca, pois, organizar o exército de salvação mundial com gentes de todas as nações, povos e línguas, pois desse exército, desses milhões de pessoas que formaram parte do movimento gnóstico universal, surgirá a Gênese e merecerão ser selecionados. Com ele se realizará um novo êxodo. Tal êxodo se dirigirá para um lugar secreto do planeta, desde ali se contemplará a catástrofe sem receber dano algum. Quando surjam terras novas do fundo dos oceanos, novos continentes, então esse núcleo povoará esses novos continentes, será a raiz da futura sexta raça. Essa é a crua realidade dos fatos. Nesses continentes do amanhã, que haverão de servir de cenário à sexta raça raiz, se criará uma nova civilização e uma nova cultura. Assim, pois, condição básica para ser selecionado, condição básica fundamental para poder formar parte do novo êxodo, será haver dissolvido o ego. Se não totalmente em forma completa, porque é bastante, pelo menos sim ainda que seja a metade. Com gente que em uns 50% tenha destruído o ego, há esperanças, porque se são capazes de destruir o 50% do ego, também são capazes de destruir o outro 50%. Mas com gentes que não tenham trabalhado sobre si mesmos, ainda que estejam muito bem documentados com a doutrina, mas que não trabalharam, não se conta, gente assim não poderá ser selecionada. De maneira que estamos falando sobre os fatos. Enquanto ao que a mim me concerne, a minha insignificante pessoa que nada vale, não sou senão um instrumento da grande obra, isso é tudo, um instrumento do Pai. Assim que, por agora,
o movimento está andando já na América e em todo o hemisfério ocidental. Terá que desenvolver-se muitíssimo no futuro, terá que crescer em forma extraordinária. Continuaremos com a Europa e haverá que pôr um cenário maravilhoso, mediante alguns impactos científicos que são indispensáveis, e posteriormente, completaremos nossa obra na Ásia, no continente asiático. Estudante. Esses impactos científicos dos quais o senhor fala, estão relacionados com o equipamento que vão trazer os extraterrestres? Mestre. Bom, em nome da verdade teremos que dizer que será entregue ao mundo o equipamento técnico-científico que permita a comunicação com as naves cósmicas e com outros mundos habitados. E os extraterrestres, contando com esse equipamento já, quando tem a humanidade inteira, poderão eles difundir em forma massiva, ou colaborar conosco em forma massiva ilustrando a humanidade inteira. Isto trará uma grande revolução cultural, porque os atuais princípios científicos serão demolidos, reduzidos a poeira cósmica, mundialmente. Tudo que atualmente se converteu em dogma científico será quebrantado. O mesmo equipamento de comunicações, diríamos, de telecomunicações que se vai usar, vai acabar com a televisão e com o rádio, não? De maneira que, os interesses criados se voltarão contra nós e seremos combatidos terrivelmente, e odiados até a morte pelos poderosos, os interesses criados nos ameaçarão de morte. Estudante. Tudo isso irá se processando neste século? Mestre. Tudo isso irá se processando neste século e parte do entrante. De maneira que quando tudo isso vir em vocês, quando comecem as comunicações já, científicas, com gentes de outros mundos, e essas gentes de outros mundos, à sua vez, comecem a instruir massivamente a humanidade, se acordarão do que lhes estou dizendo a vocês. Estudante. Estaremos já velhinhos quando isso chegar? Mestre. Pois, penso que não demora muito isso, penso que isso está mais bem perto. Estudante. Venerável mestre, nos disseram os informes, muito respeitáveis, dos distintos mestres, que a terceira guerra atômica pode desatar-se entre o ano 1981 e 1982, mas não se nos disse quanto dura essa guerra. O que é que nos pode dizer a esse respeito? Mestre. Não penso que ainda possa estourar a guerra atômica, pode que demore algo mais. Não estou de acordo que seja por 81 ou 82, ainda demora um pouco mais. No entanto, a hecatombe atômica será espantosa, e tudo isso precederá a catástrofe. Antes da catástrofe não somente haverá uma terceira guerra mundial, senão outras guerras secundárias que serão pavorosas. Estudante. Essas guerras serão a antessala da catástrofe? Mestre. As guerras serão a antessala, haverão muitas. E haverão enfermidades novas, e de fato já estão aparecendo enfermidades novas, desconhecidas completamente, que a ciência não tem remédio para elas. Se multiplicará o câncer em grande maneira, haverão pestes por toda a face da terra, fomes, desolação, e ao fim virá a catástrofe final. Os terremotos se irão também fazendo muito frequentes, serão cada dia mais terríveis, pavorosos, acabarão com toda esta falsa civilização. Estudante. Mestre, se sabe que os seres extraterrestres estão tirando daqui a gente para levá-la a outros mundos. Será com o fim de autorrealizá-los lá ou de intercambiar semente? Mestre. Pois, a crua realidade dos fatos é que alguns terrestres estão sendo levados ao espaço, para serem estudados nos laboratórios de certas naves cósmicas. Se lhes está estudando, devido a que estes terrícolas são seres muito raros, que têm causado a curiosidade em todo o cosmos pelo estranho de sua psique. Os terrícolas são gentes dormidas, porque se acham em um estado de hipnose coletiva. Não têm um sono normal da consciência, senão anormal. Trata-se de gentes que estão hipnotizadas por certas forças, hipnotizadas pela serpente tentadora do Éden. E como quer que vivem em um estado sonambúrico tão estranho e reagem em forma tão rara, tem chamado a atenção dentro do cosmos. Os mesmos terrícolas são tirados das cidades, dos campos, e levados às naves espaciais do cosmos. Ali em laboratórios se lhes tem estudado, e logo se lhes traz como objetos de curiosidade, outra vez, e se lhes deposita no lugar onde se lhes tomou.
São muito raros os terrícolas, os habitantes da Terra, demasiado estranhos para todo o cosmos, anormais em 1000%. De maneira que... Estudante. Mestre, faz como umas 2 semanas se perderam umas gentes no Triângulo das Bermudas. Estas gentes aonde vão? Mestre. Bom, muitos nas Bermudas se perdem, no famoso Triângulo das Bermudas, porque aí há uma porta aberta para a 4ª coordenada, ficam na 4ª coordenada, e isso é tudo. Estudante. Mas não tem, digamos, mestre. Não, é um buraco que o traga, os mete dentro da 4ª dimensão terrestre, e isso é tudo. Estudante. Mas aí há outro mundo, mestre, semelhante ao nosso? Mestre. Claro, a 4ª dimensão de nosso mundo. Não a passam mal aí, sabes? Não te gostaria estar aí? Estudante. E o que passa na 4ª? O que ocorre ali? Mestre. Bom, se está até melhor, lá há outras humanidades que vivem melhor, na 4ª dimensão, humanidades de carne e osso que vivem melhor. Pelo comum os sujeitos estes que se perdem no Triângulo das Bermudas são passados à 4ª vertical. Na 4ª dimensão, recebem a oportunidade de uma grande ajuda, para que trabalhem sobre a eliminação do ego. Estudante. Venerável mestre, o senhor opina que os cientistas se orientariam melhor a buscar vida em Hercólobos que em outros planetas, verdade? Mestre. Pois, Hercólobos tem vida. Se os cientistas se dedicassem a buscar vida em Hercólobos, pois a encontrariam, isso é claro. Hercólobos tem vida. É um mundo que está densamente povoado, com uma humanidade tão perversa como a da Terra. Se chegarmos a comparar os terrícolas e os habitantes de Hercólobos, acharíamos ambos em perversidade, são perversos uns e perversos os outros, iguais. Também estão agora no Kali Yuga os habitantes de Hercólobos, estão em seu Kali Yuga. E são terrivelmente malignos, são espécimes muito semelhantes aos terrícolas. Estudante. Então, eles passaram pelo mesmo processo que passamos nós? Mestre. Estão nesse processo. Estudante. Eles são gente tentadora? Mestre. Todos eles são tão perversos como os terrícolas. Têm o ego terrivelmente desenvolvido. Estudante. Entendese que então nos movemos dentro da mesma dimensão? Mestre. Pois sim. Coisa muito interessante é que Hercólobos faz um jogo maravilhoso com toda a mecânica celeste, porque nosso sistema solar viaja ao redor do cinturão zodiacal, por aí em uns 25.000, ou pode que também uns 27.968 anos, pouco mais ou menos, porque não se lhe pôde fazer o cálculo exato. Nosso sistema solar faz uma viagem ao redor do zodíaco. E uma raça não dura mais do que dura uma viagem do sistema solar ao redor do zodíaco. Terminado a viagem, terminada a raça com uma grande catástrofe. Mas o interessante disto é que ao final da viagem chega Hercólobos. Por isso é que não creio nas órbitas de 6.666 anos que muitos puseram a Hercólobos, não o aceito. Porque vi que Hercólobos somente se aproxima ao final da viagem. De maneira que, então, faz jogo com essa viagem, chega, exatamente, para marcar-lhe o final à raça. Às vezes, o que inicia a catástrofe é o fogo, outras vezes é a água. Na Atlântida foi a água que iniciou a catástrofe, a que produziu a catástrofe, ainda que o fogo lhe fez seu dueto. Agora será o fogo primeiro em entrar em atividade, depois a água. Entre o fogo e a água se definem os destinos da humanidade. Estudante. Venerável mestre, e no Hercólobos a humanidade que há, sendo em nosso modo de viver tão depravado, também se adiantam os processos científicos intelectivos que nós estamos experimentando aqui? Mestre. O mesmo, porque estes processos científicos intelectivos da humanidade atual são manifestamente anticristãos, se dão em qualquer planeta perverso. Estudante. Então eles também passaram pelo mesmo processo que se viveu cá com o arcanjo Sakak? Mestre. Pois tiveram um processo similar, ainda que lá não tenha sido culpado o arcanjo Sakak. Mas também tem seus culpados.
Esses são cálculos muito difíceis, os que há que fazer, quando se lhe quer dar à humanidade o abominável órgão condartiguador, uma falha qualquer, por insignificante que seja, nos cálculos transfinitos, é motivo mais que suficiente como para que se produza um fracasso. Se lhe dá à humanidade o abominável órgão condartiguador, mas o erro está nos cálculos. O arcanjo Sakaki se equivocou nos cálculos matemáticos. Estudante. Venerável mestre, podemos deduzir que o arcanjo Sakaki, sem condená-lo, por que não nos corresponde, pois, simplesmente obrou por sua conta e não pela do pai e da mãe? Mestre. Pois eles trabalham sob a direção do pai, mas teve, como pessoa, seus humanos cálculos errôneos. São cálculos muito especiais em matemáticas transfinitas, mas lhe faltou aí um pouquinho mais de matemáticas, se equivocou em seus cálculos, não o fez com más intenções, senão que fez cálculos equivocados. Estudante. Apesar dos cálculos mal feitos, também, no entanto, nos ajudou muitíssimo. Mestre. Ele trabalhou pela humanidade, sempre buscou o bem da humanidade, mas que teve uma equivocação, a teve, claro, quando se lhe quis tirar à humanidade o abominável órgão condartiguador já foi tarde, foi mais além do tempo normal, e deu como resultado isto, que ao tirar-lhe o abominável órgão condartiguador à humanidade, as más consequências ficaram nos 5 cilindros da máquina orgânica, e essas más consequências são os agregados psíquicos, viva a personificação de nossos erros, e a consciência. Naturalmente, ficou embutida entre esses agregados, desde então a humanidade está submersa na inconsciência, no erro. Estudante. Venerável mestre, se tivesse dado, o arcanjo Sakaki, exatamente com o momento preciso de cortar-lhe o órgão condartiguador ao homem, como teria ficado a humanidade? Mestre. Teria ficado equilibrado e sem o ego, mas errou em seus cálculos, eis aí o problema. Foi um problema muito grave. Estudante. Até que ponto somos responsáveis deste problema? Mestre. Pois, nós não somos senão as pobres vítimas da equivocação dos deuses. Assim o manifestei eu mesmo aos deuses, quando aqui, no deserto dos leões, consegui pôr-me em contato físico com eles. Parecerá um pouco estranho o que lhes estou dizendo, e não parecerá estranho, porque em uma revista se publicou algo sobre isso. Estudante. Abraxas? Mestre. Abraxas. Eu aqui no deserto dos leões tive a boa sorte de pôr-me em contato direto com um grupo de extraterrestres. Eles desceram com sua nave, no bosque, e ocorreu-me aproximar-me a esse lugar, um claro do bosque. Abriu-se, pois, uma portinhola, desceu o capitão de sua nave e atrás dele, pois, um grupo de gentes extraterrestres. Ele era um homem magro, mediana estatura, pele cor de cobre, olhos azuis, ampla testa, nariz reta, boca magra, mãos muito alongadas e finas, muito inteligente, genial, um gênio, que mais que homem é um super-homem. O resto da tripulação desceu atrás dele. Conversamos, lhe pedi o favor que me levassem ao planeta Marte. Marte? Me disse, isso está ali não mais. Isto é, para ele Marte era como ir daqui à esquina, como ir à loja, ou coisas assim pelo estilo. Não pude menos que ficar bastante perplexo, compreendi intuitivamente que esta nave em que eles tinham descido, vinha do ventre de uma nave-mãe que tinha ficado em órbita ao redor da Terra. Assim o entendi. Depois, roguei um pouco que se me levasse a outros mundos habitados, estava disposto a ir-me. O capitão guardou silêncio. Sentarão-se todos os tripulantes ao redor, em uns troncos que haviam no solo, ali se sentaram. E haviam 2 damas também entre eles, muito anciãs. Uma, que parecia ser a de mais idade, de uma idade indecifrável, pôs-se de pé e falou em nome de toda a tripulação, disse, se colocamos uma planta que não é aromática junto a outra que sim o é claro, que a que não é aromática se carregará com o aroma da que sim o é, verdade. Então respondi, assim é. Prosseguiu, o mesmo nos sucede com os mundos habitados do espaço infinito, mundos que no passado andavam mal, foram se impregnando, pouco a pouco, com as radiações dos mundos vizinhos, e agora andam muito bem. Mas, vemos que aqui, no planeta Terra, não sucede o mesmo. O que é que está passando?
Foi a pergunta que me fizeram. Ficaram alarmados. Eles estão acostumados a viajar através do infinito e nunca tinham visto esse fenômeno. Encontrarão-se com uma humanidade perversa que os deixou completamente confundidos. Encontrarão-se com um fenômeno muito raro, e me perguntaram estranhados o que estava passando neste planeta, no qual eles acabavam de desembarcar. O que era o que sucedia? Pois, eu tive que refletir um pouco e logo respondi, este não é mais que o resultado da equivocação dos deuses. A Terra esta não é mais que um resultado da equivocação dos deuses. E logo arredondei um pouquinho melhor meu conceito, concluí dizendo-lhes, assim é o karma dos mundos. Quando concluí, aquela dama assentiu com a cabeça, sem pronunciar palavra, a outra fez uma vênia respeitosa, sem pronunciar palavra, todos, à sua vez, assentiram com uma grande vênia, fazendo assim. Até aí era reunião, puseram-se de pé, despedirão-se de mim cordialmente, e em momentos em que me despedi do capitão, voltei a reiterar minha petição, pedindo, pois, que se me leve a outras galáxias, a outros mundos habitados. O capitão. Estudante. Então, nos queria deixar, mestre? Mestre. Bom sim, queria ir-me, e como eu lhes disse a eles, pois eu sou um homem, dentro de mim está o Kalki Avatara, que está entregando a mensagem para a humanidade terrestre, a humanidade deste planeta Terra, a petição não a faço por mim, senão pela humanidade, para lhes trazer aqui aos terrícolas provas sobre a vida de outros planetas, notícias sobre outras culturas, etc. Claro, as razões que eu expus são de peso, não? Posto que disse, não se trata de mim, senão da humanidade. Estudante. Estes deuses não podem fazer nada mais por esta humanidade? Mestre. Pois, não conversei sobre isso. Somente lhes conto o que conversei. Então. Estudante. Essa experiência foi há pouco tempo? Mestre. Sim, em carne e osso, fisicamente, no deserto dos leões. Foi uma entrevista pessoal, de pessoa a pessoa. Estudante. Há quanto tempo, mestre? Mestre. Já faz, lhe calculo como uns 3 anos. Em todo caso, depois de tudo, lhe disse ao capitão, lhe reiterei minha petição, o capitão fala pouco, e eles também em pouco, e no pouco diz muito, me respondeu da seguinte forma, no caminho iremos vendo, está bem, capitão, muito obrigado. E lhe dei a mão agradecido. Estudante. Nós também estamos agradecidos, pois o está dizendo com todos nós, Messi. Claro. O senhor sabe a que caminho se refere? Estudante. Ao caminho iniciático, mestre. Ao caminho secreto, ao caminho esotérico, isto significa que depois da ressurreição esotérica, ou mística, pela qual hei de passar, ou há de passar este que está aqui dentro, então ganharei esse direito, de ingressar a uma tripulação intergaláctica. E por tempos permanecerei no cosmos e por tempos aqui no planeta Terra. Estudante. Venerável mestre, essa ressurreição mística vai se suceder no plano físico também? Mestre. Em todos os mundos, em todas as regiões do universo. Estudante. Me refiro, concretamente, à ressurreição que conhecemos, como a ressurreição do Senhor o Cristo. Mestre. Essa ressurreição se repete em todo iniciado, cada vez que se passou pelos processos do Via Crucis, de maneira que, então, é de ordem geral, não é para um só indivíduo. Na Idade Média vários indivíduos sagrados o lograram. Estudante. Nos tocará, pois, presenciá-la no plano físico? Mestre. Pois a ressurreição é algo mais bem íntimo, é esotérico. Não é algo meramente espetacular, físico, senão é algo íntimo e esotérico. Em todo caso, pois, todos os seres humanos devem chegar à ressurreição, aqui e agora. Estudante. Mestre, o senhor está perto dessa ressurreição? Mestre. Sim, pois, depois de muitos anos de trabalho, estamos nos aproximando já ao momento cume da ressurreição mística, ou crística, que é tão indispensável, pois, para a grande obra. Estudante. O que se entende, exatamente,
pela ressurreição mística. Mestre, pois, que o Cristo íntimo tem que encarnar no coração do homem, deve desenvolver-se no coração do homem, deve desenvolver-se no coração do homem, deve crescer em nós, e uma vez que logrou isto, deve pregar a palavra, para bem da humanidade. Mas, é claro que sempre que ele vem ao mundo, lhe odeiam três classes de gentes: os anciãos, os sacerdotes e os escribas. Os anciãos, as pessoas muito judiciosas, cheias de experiência, muito sérias, lhe aborrecem porque não encaixa dentro de seus costumes e entre sua forma de ser. Lhe aborrecem também os escribas, ou seja, os intelectuais, porque não encaixa dentro de suas férulas, dentro de seus dogmatismos, dentro de suas teorias, e o rechaçam. E lhe aborrecem, lhe odeiam também os sacerdotes do templo, os membros de todas as religiões, as gentes muito religiosas, os sacerdotes de todos os cultos, porque vêm a falar sempre, a dizer sempre coisas revolucionárias que vão contra os interesses criados da religião oficial, vêm a desmoronar, a destruir dogmas, e isso não o podem aceitar os religiosos. Assim, pois, que são três classes de pessoas quem rechaçam ao Senhor. Como sequência ou corolário sucede então que lhe toca viver ao Senhor, dentro do coração do homem, todo o drama cósmico, tal como está escrito nos 4 evangelhos. As multidões pedem sua crucifixão. Não se trata de multidões meramente externas, senão de multidões internas, e cada um de nós tem essas multidões dentro de si mesmo, me refiro aos agregados psíquicos, aos iois, pedem sua crucifixão. Há 3 traidores que se prestam para levá-lo à crucifixão, que são Judas, o demônio do desejo, Pilatos, o demônio da mente, e Caifás, o demônio da má vontade. Esses são os 3 traidores, esses fazem sofrer muito ao Senhor. De maneira que, o Senhor tem que viver, dentro da alma humana, todo o drama cósmico. Por último, o Senhor é crucificado e depois depositado em seu santo sepulcro interior, em seu sepulcro de cristal. É necessário que o Senhor ressuscite entre seu sepulcro, e ele ressuscita ao 3º dia, isto é, depois da 3ª purificação pelo ferro e pelo fogo. Depois de que o homem passou pelas 3 purificações, à base de ferro e fogo, então, o Senhor ressuscita, nosso Rei se levanta de seu sepulcro de cristal, se reveste com o tossoma Eliácon, o corpo de ouro do homem solar, e advém ao mundo místico sensorial. Penetra profundamente em nossa natureza orgânica para poder falar à humanidade, para poder trabalhar, para poder converter-se, diríamos, no servo de todos. Obviamente, é fundamental encarnar ao Cristo íntimo, e é possível encarná-lo à condição de receber a iniciação venusta. É, pois, na iniciação venusta, quando o Christus cósmico nasce no coração do homem. Quando ele advém, certamente, o iniciado único que possui para recebê-lo, são os corpos existenciais superiores do ser. Esse Belém de que se fala no Evangelho, está dentro de nós mesmos, porque na época em que o hierofante Jesuá ben Pandirá ensinasse a doutrina do Cristo, Belém não existia, a aldeia de Belém não existia. Belém vem de um termo caldeu, Bel, que nos recorda a Torre de Bel, a Torre de Fogo. Todo homem tem que, primeiro, possuir a Torre de Bel dentro de si mesmo, isto é, tem que ter desenvolvido fogo dentro de si mesmo, ter elevado fogo à torre, à parte superior da cabeça, para poder receber ao Senhor. Ele nasce, se diz também, em um estábulo, porque quando o Mestre advém, todavia nós não destruímos o ego, os agregados psíquicos estão vivos, mas o Senhor trabalha, ajudando-nos. Ele tem que fazer-se cargo de nossos processos do pensar, do sentir e do obrar, e sendo ele verdadeiramente perfeito, tem que revestir-se com a imperfeição. Sendo ele uma criatura absolutamente santa, tem que revestir-se com a criatura de pecado e fazer-se dono de nossos processos do pensar, do sentir e do obrar. Ele tem que destruir os elementos inumanos que em nosso interior carregamos. Conforme os vai eliminando, vai crescendo, vai se desenvolvendo. Assim que, quando já chega homem e pode pregar a palavra, o fez à base de grandes sacrifícios. E por último, ele tem que viver dentro do coração do homem todo o drama cósmico, tal como está nos 4 evangelhos. Ele tem que ser morto, pois com sua morte mata a morte. Ele tem que ressuscitar em nós, e já ressurreto nos dá a imortalidade, já ressurreto em nós. Se converte, em verdade, em um mestre de ressurreições, em um verdadeiro trabalhador eficiente desta gigantesca grande obra do Pai.
De maneira que, vocês vão vendo. Item estudante. Venerável mestre, é então que se lhe chama o Cristo cósmico. Item mestre. O Cristo cósmico é o Cristo cósmico sempre. O Cristo não é, propriamente, um indivíduo, nem humano. O Cristo, em si mesmo, é uma força cósmica, universal, que ferve e palpita em todo átomo, em todo elétron, em todo íon, se encontra latente em tudo que é, tem sido e será, mas pode manifestar-se através de qualquer homem que esteja devidamente preparado. Assim, pois, se pensamos que Jesus de Nazaré é a única expressão do Crestus, estamos muito equivocados. Assim como Cristo naquela época se expressou através de Jeshua ben Pandirá, assim também se expressou naquela época através de João o Batista, e é o mesmo que se expressou através de Moisés e resplandeceu em seu rosto no Monte Nebo, e é o mesmo que ensinou a sabedoria hermética com o nome de Hermes Trismegisto, e é o mesmo Senhor Quetzalcoatl. Assim, pois, o Crestus é uma força que se expressa através de qualquer homem que esteja devidamente preparado, e ao dizer homem, incluo também o elemento feminino, pois pode expressar-se através de qualquer mulher que esteja devidamente preparada. Item estudante. Mestre, e o segundo logos é outra coisa? Item mestre. Estou falando do Cristo, que é o segundo logos. Quer dizer, já se entende que o primeiro logos é o Pai, se entende que o segundo logos é o Filho, e se entende que o terceiro logos é o Espírito Santo. Item estudante. Venerável mestre, eu entendi que o único processo de realização é através dos três fatores da revolução da consciência, aqui e agora. Mas alguém propõe que poderia trabalhar-se no Maituna, um homem em seu corpo físico, em qualquer circunstância, e uma dama em estado astral. Pode nos dar um ensinamento concreto, a esse respeito? Item mestre. Bom, no Tibete se fala muito das Dakinis, e alguns monges que no mundo físico não têm esposa sacerdotisa, se desposaram com Dakinis, senhoras que andam pelas nuvens, invisíveis, estranhas senhoras, por certo, que voam pelas nuvens, pessoas tangíveis. Essas são criaturas muito especiais. Item estudante. Mas vivem no astral, não? Item mestre. Bom, vivem no astral, no mental e no causal, e em todas as partes. Obviamente, aqueles monges se desposaram com elas e realizaram todo o seu trabalho esotérico com elas, trabalharam na nona esfera com elas. À sua vez, mulheres de certa categoria espiritual, puderam desposar-se com divais, e trabalhar na nona esfera com divais sem necessidade de ter um homem de carne e osso. De maneira que, tudo isso é possível. Mas é possível para aquelas gentes que realmente é muito pouco o ego que tem já. Para que uma mulher tenha a alta honra de desposar-se com um deva, pois obviamente tem que ter um grau de pureza tremendo, ter destruído muito o ego, só assim poderia receber um deva como marido. Para que um homem possa receber por sacerdotisa uma Dakini, pois tem que ter se purificado muito, ter eliminado muitíssimos agregados psíquicos. Item estudante. É esse o caso de São Francisco de Assis? Item mestre. Francisco? É possível que... Bom, ele já havia trabalhado em vidas anteriores, e em sua nova existência teve que ter trabalhado com alguma Dakini, isso é óbvio. São casos estranhíssimos que não são comuns, não são comuns. Item estudante. Venerável mestre, a diferença entre viver o drama cósmico nos mundos internos e viver o drama cósmico em forma pública, tal como viveu o Mestre Jesus, existe maior mérito ao realizar o drama no plano público? Item mestre. Pois vou te dizer, Gautama, o Buda Sakyamuni, ensinou a doutrina do Buda íntimo de todos os seres humanos, a doutrina que o Buda íntimo de cada um do meu e do que cada qual tem, Gautama a expôs publicamente. Jesus de Nazaré ensinou a doutrina do Cristo íntimo, tal como a viveram os iniciados da Lemúria, da Atlântida, da época céltica, e de todas as idades e séculos. Esse drama cósmico, vivido por Jesus, sempre se tem vivido secretamente. O viveram todos os iniciados antes de Jesus, e o seguem vivendo todos os iniciados depois de Jesus. Quanto ao do mestre Jeshua ben Pandirá, tirou, diríamos, de lá em cima, tirou do mundo causal e o viveu, o personificou no mundo físico.
Para viver esse drama teve que preparar a seus discípulos e ensinar-lhe a cada um seu papel, de maneira que cada qual representasse seu papel, e cada qual o representou realmente. Ele expôs um drama, o ensinou publicamente, para que servisse de guia à humanidade em um futuro, servisse de poste de indicação, mas o drama não é propriedade dele, nem propriedade minha, nem propriedade de ninguém. Esse drama é absolutamente cósmico. Item estudante. Judas Iscariotes, então, é um dos grandes iniciados? Item mestre. Judas Iscariotes, realmente, não queria o papel de Judas, ele queria o papel de Pedro. Mas Jesus preparou a Judas para o drama que tinha que representar e Judas o representou à maravilha. Mas Judas Iscariotes jamais traiu a Jesus. Teve que aprender de memória tudo o que corresponde ao Evangelho de Judas. Para poder compreender o Evangelho de Judas, tem que estudar Zacarias. Aí se mencionam as 30 moedas de prata com que foi desprezado, etc., etc., o dinheiro que se utilizou para comprar um terreno para defuntos, etc. Tudo isso, o tipo de moeda e tudo isso, está escrito em Zacarias. De maneira que Judas teve que aprender tudo isso, revisar as Sagradas Escrituras e fazer bem seu papel. Mas ele, que tenha algo de traidor, nada. Um papel que lhe ensinou Jesus e que ele não queria, ademais. De maneira que o mestre Judas tem um evangelho, a dissolução do ego. Renunciou, ele mesmo, a toda a felicidade e vive atualmente nos mundos infernos, trabalhando pelos perdidos, pelos que não têm remédio. De maneira que é o único que não tem recebido honras, que tem sido odiado, insultado e que, no entanto, ama a humanidade, posto que se sacrificou pela humanidade, e entregou até sua mesma vida e felicidade pela humanidade. Depois de Jesus, o homem mais grandioso que há se chama Judas Iscariotes. Ele é o mais desprezado e é o mais odiado de todos, e ninguém tem compreendido o seu sacrifício, porque até para Jesus de Nazaré há lágrimas, agradecimento, gratidão, mas para aquele que entregou sua vida por toda a humanidade e que nos ensinou o caminho da dissolução do ego, não tem havido uma palavra de louvor, não tem havido senão insultos desde que ele cumpriu seu drama até a época em que vivemos. Item estudante. Mestre, e então por que a João se o considera o discípulo amado? Item mestre. Sim o é o verbo, a palavra. E ao fim e ao cabo, cada qual tem seu João, e cada qual tem seu Judas, e cada qual tem seu Tiago, e cada qual tem seu Pedro e seu Paulo. Por que lhes digo isto? Vou lhes dizer, porque dentro de cada ser vivente, ou dentro de cada pessoa, está o ser, mais além do ego, o ser, e o ser tem muitas partes. O ser tem as 12 partes, as potestades que entram no ventre da Mãe Divina e vêm à existência. Essas 12 potestades são os 12 apóstolos. De maneira que cada qual, se há um Pedro oficial, também cada qual tem seu próprio Pedro, lá dentro. Se há um João, da palavra, do verbo, também cada qual tem seu João. E se há também um Tomé, cético, incrédulo, cada qual tem o seu. E se há um Tiago, o bendito patrono da grande obra, cada qual tem o seu. Por certo que, lhes digo uma coisa, de todos esses apóstolos o que eu aprecio mais é a Tiago. Tiago é o mercúrio dos sábios, nada menos, aquele que nos ensina a grande obra, o regente da grande obra que temos que realizar dentro de nós mesmos, aqui e agora, o bendito patrono da grande obra. Assim que lhes digo a vocês em nome da verdade, a Tiago vale a pena tê-lo em conta, porque graças a ele podemos ser instruídos na grande obra. Nosso Pai que está em segredo, o velho dos séculos, nos ensina os grandes mistérios da grande obra através de Tiago. Item estudante. Mestre venerável, e como podemos entrar em contato com ele? Há um processo, para se comunicar, ou pedir-lhe, ou em que forma se pode acercar a ele, ou que método há para pedir-lhe? Item mestre. Pois, a Tiago se lhe pode pedir quando está trabalhando na grande obra dos sábios, que o oriente a na grande obra. Sobre alquimia se tem escrito, por exemplo, muito, mas ninguém pode dar uma explicação judiciosa sobre a grande obra, porque não está vivendo a grande obra. Para poder entender a grande obra se necessita receber o donum Dei, ou seja, ter recebido esse dom do velho dos séculos, que lhe permite entender os mistérios da grande obra. Em todo caso,
quero lhes dizer o seguinte: esses 12 estão dentro de nós, as 12 potestades, 12 partes de nosso próprio ser, autônomas, autoconscientes e independentes. Item estudante. Está fracionado ser, mestre? Item mestre. Não está fracionado. Não, durante a manifestação se expressa como uma pluralidade. As 12 faculdades ou 12 potestades penetram no ventre da Divina Mãe Kundalini para vir à existência no mundo da forma, e personificam exatamente aos 12, e isso é bastante interessante. Assim, pois, nos interessa muito apelar a Filipe, para as saídas astrais. A qual Filipe? Ao Filipe histórico? Não há necessidade, ao Filipe íntimo, para os estados de Ginas, para as saídas astrais. Se necessita apelar a Tiago para conhecer os mistérios da grande obra, se necessita apelar a Pedro, para que nos indique textualmente o caminho de Vulcano, se necessita apelar a João, que nos ensina a ciência do Logos, o Verbo, a palavra, etc., etc. Creio que vocês vão entendendo. E o Cristo? Está dentro, há que buscá-lo dentro. O que não o encontra dentro de si mesmo, não o encontra em nenhum recanto do mundo. Quanto ao Pai, cada qual tem seu Pai. Há tantos pais no céu como homens na terra, diz a Blavatsky, e é verdade. Cada qual tem seu próprio Pai que está em segredo, o velho dos séculos. Quanto ao Espírito Santo, se expressa como a alma metálica do esperma, é o mercúrio da filosofia secreta, quem faz de nós o gentil homem, sábio e verdadeiramente digno, o Espírito Santo. Quem queira verdadeiramente chegar aonde deve chegar, tem que cristalizar as 3 forças dentro de si mesmo. Há 3 forças: o santo afirmar, o santo negar e o santo conciliar. O sagrado Sol absoluto quer fazer cristalizar, dentro de nós mesmos, as 3 forças da natureza e do cosmos, as 3 forças primárias. Item estudante. Item mestre. Se não se elimina o ego, não se podem cristalizar as 3 forças. Como se cristalizará a terceira força, o Espírito Santo? Pois, trabalhando intensivamente na transmutação do azougue em bruto, mudando, mediante a transmutação, na alma metálica do esperma. Essa alma é o mercúrio dos sábios. Cada alma metálica deve cristalizar, indubitavelmente, ou deve tomar forma no corpo astral, no mental e no causal, a fim de receber os princípios anímicos e converter-se em homem. Assim vem a cristalizar o mercúrio dos sábios em um mesmo. Como poderiam chegar a cristalizar o Cristo em um, que cristalize em um? Não se trata simplesmente de encarná-lo, senão de lograr a cristalização do Crestus cósmico em um. Como? Somente seria possível isso negando-se a si mesmo, e não é tão fácil negar-se a si mesmo em tudo, destruindo o ego, quebrantando-o, voltando ao pó. E como fariam um para cristalizar, em si mesmo, ao velho dos séculos, ao Pai? Fazendo sua vontade, tanto nos mundos superiores como no mundo físico. Assim, fazendo cristalizar, ou cristalizando em nós as 3 forças primárias da natureza e do cosmos, nos converteremos em homens solares, e isso é o importante. Porque uma coisa é fazer-se um homem e outra coisa é converter-se em homem solar. Um se faz homem quando fabrica os corpos existenciais superiores do ser e recebe seus princípios anímicos, búdicos, e outra coisa é fazer-se super-homem ou homem solar, que é o mesmo, não? Somente seria possível isso cristalizando a totalidade das 3 forças dentro de um mesmo, aqui e agora. Item estudante. Por que se lhe chama o Filho do Homem ao Mestre Jesus? Item mestre. Ao Mestre Jesus aqui encontrá-lo dentro de si mesmos. Cada um de nós em seu interior deve encarnar ao Mestre, porque isso de que o Mestre Jesus é um Senhor que existiu faz 1976 anos, resulta um pouco equivocado. Porque resulta que Jesus, em si, vem da palavra Yeshua em hebreu, e Yeshua em hebreu é Salvador. Quando Crestus resolve vir a manifestação cósmica, em qualquer homem, seja em ti, ou em mim, ou em Pedro, ou em Paulo, ou em Perico de los Palotes, pois tem que descer, desde sua elevadíssima esfera crística, ao mundo da alma humana. Inquestionavelmente, terá que nascer no homem como um Salvador, e seu nome será sempre Yeshua, Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, porque sempre será o Salvador dentro de um.
Assim é que se deve entender, porque Jeshua ben Pandirá, o que ensinou esta doutrina, não a tirou de sua própria colheita. Esta doutrina é cósmica, é universal, existe em toda criatura que vive, o que há é que encontrá-la dentro de um mesmo. Mas Jeshua tem a vantagem de tê-la ensinado em forma alegórica ou simbólica no mundo físico, para que a gente a entendesse, mas é uma doutrina que existiu antes do grande Kabir, e que seguiu existindo depois do grande Kabir Jesus. Item estudante. Mestre, por que lhe puseram Emanuel? Por que se conta que ia nascer da Virgem Maria, e a esta lhe disseram, e lhe chamarás Emanuel? Item mestre. Bom, Emanuel é Deus, e a Virgem Maria está dentro de ti, e dentro de mim, e dentro de Pedro, e dentro de Paulo e dentro de João, é a Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Quando o Crestus quer vir à manifestação, desce de sua elevadíssima região e penetra como um raio de luz, diríamos, no ventre da Mãe Divina Kundalini. Dela nasce, para tomar posse do corpo físico de qualquer homem que esteja devidamente preparado. De maneira que se anda dogmatizando também a Mãe Cósmica. A Mãe Cósmica não somente existiu naquela época de Jerusalém, a Mãe Cósmica está dentro de cada qual. Item estudante. Venerável Mestre, aquela energia conhecida como Nous, bem pudera ser a força crística? Item Mestre. Nous é um átomo que existe no ventrículo esquerdo do coração, uma palavra que realmente não define muito claro a força crística. A força crística tem seu próprio nome sempre. É a força do Christus ou de Vishnu, é uma força ingente que se encontra em tudo que é, tem sido e será, que se expressa através de qualquer homem que esteja devidamente preparado. Na Idade Média, vários homens que estiveram preparados, receberam essa força crística. Então o Cristo cósmico se expressou através de vários homens devidamente preparados na Idade Média, e isso é tudo. Pouco a pouco aqui ir entendendo os mistérios crísticos. Item estudante. Venerável Mestre, eu tenho uma pergunta, existiu realmente este ser, São Cipriano, como um santo ou foi um mago negro que realizou essa obra de magia negra que se chama O Livro Infernal? Item Mestre. Bom, diz que São Cipriano foi um mago negro e depois se tenha voltado branco, isso não tem importância. Pensemos no Crestus, que é mais importante, no Logos. Lá em cima está o Pai, o Logos e o Espírito Santo. Aqui embaixo está o alento, o sangue e a água. De maneira que, o triângulo de cima e o triângulo de baixo, assim, formam o selo de Salomão. O selo de Salomão tem 12 radiações, porque as 6 pontas que tem são masculinas, as 6 ondas de entrada, entre ponta e ponta, são femininas. Esse selo de Salomão representa, pois, ao Logos, e mediante a alquimia se transforma nas 12 constelações do zodíaco, tanto no macrocosmo como no microcosmo homem. Assim que, no selo de Salomão se encerram os mistérios da alquimia. O primeiro que nossos estudantes têm que fazer, é aprender a preparar o mercúrio dos sábios. Sem esse mercúrio não se pode fazer a grande obra. Qual é esse mercúrio? De onde o vamos tirar? Pois é a alma metálica do esperma sagrado, que há em que transmutar, quando se transmuta na 9ª esfera, vem o melhor. Então o azougue em bruto, que não é outra coisa que o mesmo esperma, se converte em energia, por isso dizia, se faz a grande obra. Mas a preparação do mercúrio exige muito cuidado, porque as águas mercuriais têm que passar por muitos processos, isso é óbvio. Em princípio essas águas são negras. Quando se está trabalhando com essas águas, se diz que se está trabalhando com Saturno. São imundas, em princípio, mais tarde essas águas se voltam brancas. Quando estão negras, se lhes alegoriza com o corvo negro da alquimia, o corvo negro da putrefação e da morte. Mas se sublima o trabalho, se volta mais espiritual, se lhe dá refinações, então as águas se tornam brancas, item estudante. E em quanto tempo? Item mestre. Aí, depende. O tempo depende do esforço das parelhas. Porque se as parelhas não refinam o sexo, senão que o deixam atuar torpe e brutalmente, em forma animalesca, pois as águas permanecerão negras, até que eles as deixem negras, e demorará por tal motivo o advento do fogo, isso é claro. Mas se as parelhas resolvem refinar o sacramento da Igreja de Roma, que sucederá?
que as águas se voltarão brancas. E se seguem refinando mais, e mais, e mais, e se chegam a fazer da cópula química ou metafísica um culto realmente sagrado, as águas se voltarão amarelas. Ao chegar a esse nível, tais águas estarão prontas para receber o enxofre dos sábios. E qual é o enxofre? O fogo, o fogo, o fogo. Esse enxofre é bastante interessante. Não é que seja enxofre puramente químico, o enxofre que se pode comprar na farmácia, cru, flor de enxofre, que por certo, entre parênteses, se deveria levar entre os sapatos, quando se tenham larvas, pois as ajuda a desintegrar, item estudante. O enxofre é medicinal? É medicinal também, não se pode negar, que o enxofre é medicinal. Mas bom, estamos falando do enxofre dos sábios, estamos dizendo que quando o mercúrio está devidamente preparado, com a cor amarela, pode-se receber o enxofre dos sábios. Esse enxofre faz fecundo ao mercúrio. Mas, qual é esse enxofre dos sábios? O fogo sagrado, que normalmente está enrolado 3 vezes e meia dentro de certo chakra ou centro magnético que existe no cóccix. Quando o mercúrio está preparado já, então recebe o enxofre, se mistura com o enxofre, se converte em um mercúrio enxofroso. À sua vez a sal, que existe nas secreções sexuais também, passa por sublimações, e junto com o enxofre e o mercúrio formam um só trio, sal, enxofre e mercúrio. Essa sal, enxofre e mercúrio tomam a forma de uma serpente que sobe pela espinha dorsal, ao longo do canal medular espinhal. Normalmente se lhe denomina Kundalini, e vai ascendendo pela medula espinhal até o cérebro, abrindo os chakras que existem na espinha dorsal. O excedente de tal sal, de tal enxofre e de tal mercúrio, cumpre finalidades formosas. Não há dúvida de que a sal, o enxofre e o mercúrio, misturados, recebem um novo nome, se lhe chama o vitriolo. Vitriolo é uma palavra que se decompõe assim: visita interior terrae, rectificando em venis occultum lapidem, visita o interior de nossa terra, que retificando encontrarás a pedra oculta. A que pedra se refere? A pedra filosofal, que há que elaborar, que há que fabricar, o carbúnculo vermelho dos sábios. Bem, mas lhes dizia a vocês que o excedente da sal, do enxofre e do mercúrio, o excedente do vitril, que não é senão mercúrio enxofroso, com um pouco de sal sublimada, vem a cristalizar dentro das células, dentro do interior do organismo, na forma extraordinária e maravilhosa do corpo sideral ou astral. Quem possui um corpo astral, sabe que o tem porque pode viajar com ele através do cosmos. Em uma oitava mais elevada, tal excedente, sobrante da fabricação do astral, vem, pois, a cristalizar no mental, um corpo magnífico com o que podemos viajar através do infinito e absorver a sabedoria universal. E em uma terceira oitava, o tal excedente do vitril serve para fabricar o causal. Quem possui o corpo causal, ou corpo da vontade consciente, se converte em um homem causal. O homem causal é o verdadeiro homem, no sentido mais estrito da palavra. No mundo causal está o templo da grande loja branca, é o grande templo universal. Ali vivem os adeptos. Eu mesmo, como adepto, tenho como centro de gravidade o mundo causal. Desde essa região posso me projetar para o mental, para o astral e aqui, para o físico. Para falar com vocês, aqui no físico, me projetei desde o causal, mas meu centro de gravidade está no causal. Quem possui os corpos físico, astral, mental e causal, se converte em um homem de verdade, porque pode receber os princípios anímicos e espirituais, e converter-se em homem. De maneira que, há que preparar o mercúrio dos sábios para fabricar os corpos, mas isso não é tudo. Se um deseja, em verdade, marchar pela direta, receber a iniciação venusta, cristificar-se, converter-se em homem solar, pois tem forçosamente que, então, eliminar o ego. Em alquimia se diz que, para poderem fazer ouro, há que eliminar o mercúrio seco e o enxofre arsenicado, ou enxofre venenoso. O mercúrio seco está constituído por todos os agregados psíquicos que em seu conjunto formam o ego. Os agregados psíquicos personificam a nossos defeitos de tipo psicológico. Há que desintegrá-los, para poder fabricar ouro. Nosso ser tem muitas partes. Uma das partes autônomas e autoconscientes de nosso próprio ser é o antimônio,
que não é meramente uma substância química, senão um artífice de nosso próprio ser, ele é quem fixará o ouro no mercúrio. Nossos corpos estarão constituídos por mercúrio enxofroso, mas quem fixa realmente o ouro no mercúrio enxofroso é o antimônio. Se irá fixando o ouro nos corpos existenciais superiores do ser, à medida que formos eliminando os agregados psíquicos, isto é, o mercúrio seco e o enxofre arsenicado, ou enxofre venenoso, ou fogo infernal. E assim é que os corpos têm que se tornarem veículos de ouro. Quando o corpo astral, por exemplo, se tem convertido em um veículo todo de ouro puro, da melhor qualidade, o devora a serpente, o traga a Kundalini. Quando o corpo mental tem sido convertido em um veículo de ouro precioso, o traga a serpente. Quando o causal tem sido convertido em um veículo de ouro, o traga a serpente. É necessário que os veículos sejam devorados pela serpente, até o Budi deve tragá-lo a serpente, e o Atman. Como dizem os maias no famoso livro que se chama o Shilombalum de Shumael, dizem, necessitamos ser tragados pela serpente. Em Yucatán encontrei, em um dos templos de Yucatán, 2 serpentes de pedra, muito formosas. Também encontrei uma serpente de pedra, em um templo, enorme, gigantesca, dentro de cujas fauces aparecia um homem que a serpente o estava tragando. Isso vem a confirmar o que se diz em o Shilombalum de Shumael. Os teosofistas nos falam da Kundalini Shakti, e Mr. Ledbeater escreveu, por lá, pois, sobre os chakras da Kundalini e tudo isso. Mas não basta só despertar a Kundalini, isto é, a serpente, isso não é suficiente. Não se pense que pelo fato de ter se despertado a serpente, um homem tem direito a gozar do poder dos chakras, não. Para poder gozar do poder dos chakras há que ter sido devorado pela serpente. Uma coisa é despertar a Kundalini e desenvolvê-la, e outra coisa é ser devorado por ela. Em Otan, por exemplo, um grande iniciado antigo, se lê em uma narração em que diz que ele esteve na mansão das serpentes, que ele entrou por um orifício da terra, que havia para o centro da terra. E diz, e eu pude entrar pela passagem das serpentes, porque eu sou uma serpente. Os antigos iniciados egípcios também se chamavam a si mesmos serpentes, o mesmo que os druidas. Necessita converter-se, em serpente. O conde Saint-Germain, alguma vez, deixou um papelzinho por aí, abandonado. Alguém se acercou e leu. Dizia, faz tantos milhares de anos, não recordo nestes momentos quantos pôs, estou estabelecido em Ísis. Então se entende que havia sido devorado pela serpente, que era uma serpente. Item estudante. Mestre, quando aos faraós os representam com uma serpente aqui na testa, que símbolo tem? Foram tragados pela serpente? Item mestre. É um símbolo. Uma vez que um se converteu em serpente, que é uma serpente, a sua vez passa a ser devorado pela águia e se converte na serpente emplumada, no Quetzalcóatl. Mas bom, concretizemos isto no Cristo. Uma vez que os veículos de ouro foram devorados pela serpente, temos então uma envoltura metálica extraordinária, o Tossom Eliacon, que está composto por todos os veículos de ouro, o Tossom Eliacon do homem solar. Ao chegar a essas alturas, o Cristo ressuscita em nós. Depois de ter vivido ele, em nosso interior, todo o drama cósmico, se envolve com o Tossom Eliacon, se reveste com ele, se reveste com essa sagrada fórmula, e surge a manifestação, vem, entra entre o organismo, se expressa como um homem entre os nós, mas como um homem ressurreto. Essa é, pois, a causa causorum que dá força aos mestres ressurretos. Por isso é que os mestres ressurretos são ressurretos, os Coulton-Mi, os Saint-Germain, os Cagliostros, os Hermes Trismegisto, etc. E isso é o que se busca, a criação do homem solar. Em todo caso, quero lhes dizer a vocês, em nome da verdade, que se faz necessário que o Cristo nasça no coração do homem, que viva o drama cósmico no coração do homem, que morra em nós e que ressuscite em nós, porque inutilmente terá nascido Cristo em Belém. Se não nasce em nosso coração também, inutilmente terá sido morto e terá ressuscitado na Terra Santa, se não morre e ressuscita em nosso coração também. Por isso é necessário que nós logremos a ressurreição. Enquanto não tenhamos logrado a ressurreição, temos que lutar muito para lográ-la, isso é fundamental.
De que serviria o descenso do Cristo à terra, se não lograsse a ressurreição? O Cristo desce e morre para ressuscitar, e com sua morte mata a morte. É o último que faz, eliminar a morte com sua mesmíssima morte. Item estudante. A vence? Item mestre. Claro. Mas tudo isto é questão de alquimia. Se um homem não eliminasse o mercúrio seco, que são os agregados psíquicos, viva a personificação de nossos erros, pois então não poderia fabricar o ouro que se necessita para os corpos existenciais superiores do ser. Não poderia fabricá-lo. Como o fabricaria? De maneira que, se faz necessário, precisamente, fabricar ouro. O que não sabe fabricar ouro, não sabe nada, porque o que manda é o ouro. Um homem pode ser muito sábio, muito erudito, tudo o que vocês queiram, mas se não fabrica ouro está perdendo tempo miseravelmente. Aqui há que fabricar ouro, porque o ouro é o que manda, item estudante. Bem, mestre, e em alquimia, que significa o leão de justiça? Item mestre. O sol, à sua vez, é o leão de justiça. São um. Item estudante. São um. Item mestre. Claro. Estudante, venerável mestre, que feito alcança um solteiro com a transmutação, dentro de sua autorrealização? Mestre, todos os sistemas de transmutação para solteiros são relativos, servem até certo ponto, e além disso, já não servem para nada. Nem mesmo o Vajroli Mudra serve para sempre. Pode servir por alguns segundos, enquanto o homem arranja uma mulher, poderá servir a mulher, enquanto arranja um homem, mas que o Vajroli Mudra sirva de forma definitiva e para sempre, também não se deve exagerar. Por um tempo, ele permite transmutar, mediante a respiração e o pranayama, etc., as secreções sexuais, convertê-las em energia que pode ser utilizada, digamos, para a saúde, mas que um homem, por exemplo, possa fabricar esses corpos existenciais superiores do ser por meio do pranayama, da transmutação para solteiros, não é possível. Por um fato muito concreto, o homem representa o santo afirmar, a mulher o santo negar, e o Espírito Santo o santo conciliar. Se um homem, por exemplo, acredita que pode fabricar os corpos existenciais superiores do ser pelas transmutações para solteiros, está equivocado, está manejando unicamente uma só força, é a masculina, o santo afirmar, nada mais. Se uma mulher acredita que sozinha, com o Vajroli ou transmutação de pranayamas, etc., pode criar os corpos existenciais superiores do ser, também não, está manejando uma só força, que é a dela, a feminina, negativa. Para que haja criação, são necessárias sempre três forças: santo afirmar, santo negar, santo conciliar, ou seja, positivo, negativo, neutro. E isso, se essas três forças não incidem em um dado ponto, também não podem realizar uma criação. Se as três forças no cosmos, por exemplo, no caos, a positiva, a negativa e a neutra, se dirigem para distintos lugares, não podem realizar uma criação. Para que haja uma criação, é necessário que as três forças incidam em um dado ponto, então sobrevém a criação, seja de um mundo ou dos corpos existenciais superiores do ser. Assim, há necessidade das três forças para poder criar os corpos existenciais superiores do ser, e isso somente é possível trabalhando na nona esfera, na forja dos ciclopes, entre homem e mulher. O santo afirmar, o santo negar se unem, e o santo conciliar os concilia as forças opostas, e assim se realiza a criação dos corpos existenciais superiores do ser. Estudante, venerável mestre, na prática do Maituna, praticando ao mesmo tempo o pranayama, em que ele ajuda. Mestre, o pranayama é usado sempre para transmutações. Quem quiser controlar perfeitamente o sexo, deve praticar o pranayama, mas não deve praticá-lo fora da nona esfera, deve praticá-lo na nona esfera, durante a cópula química ou metafísica. Assim conseguirá que as energias ascendam até o cérebro, ele se ajudará dessa maneira e desse modo, e evitará mediante a respiração a queda sexual, evitará derramar o vaso de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande deus Ibis de Tot. De modo que é por isso que na Idade Média os alquimistas eram denominados sopradores. Todos os alquimistas na Idade Média eram denominados sopradores,
Porque durante a prática do Maituna estavam usando as fossas nasais para transmutar, praticavam o pranayama, precisamente durante a cópula metafísica, e assim controlavam o sexo, evitavam cair, evitavam nos sopradores. Estudante, sopravam para dentro? Mestre, sim. Por que nos laboratórios alquimistas aparecem sempre grandes foles? Ali estão os foles sempre. Os profanos pensavam que se tratava de foles físicos, de verdade, para estar soprando as brasas acesas, não é? Não há tal. Estes são os foles, aponta para as fossas nasais, estes são os que se usam muitíssimo durante o Maituna, para controlar, pois, o sexo. O pranayama deve ser usado em plena cópula metafísica, para fazer a energia subir até o cérebro. Estudante, agora, se restar um excedente, mestre, ao terminar a alquimia, podese continuar fazendo um pranayama? Mestre, já para quê, se o interessante é na prática. É como querer você tirar os foles da cozinha para ir soprar o ar. Já não faz sentido. Os foles são para quando se necessitam, isso é claro. Ou como querer ordenhar a vaca depois de a ter ordenhado, ou como querer, algo assim pelo estilo. De modo que, então, os foles são para o lugar onde foram necessários. Isso é tudo. Estudante, sim, eu me referia, mestre, quando há um perigo de queda e a gente se retira, e então resta certa energia ainda acumulada. Mestre, isso indica que o trabalho está mal feito. O trabalho deve ser feito corretamente. E o pranayama é feito, precisamente, durante a cópula metafísica, e assim se evita, pois, o perigo de cair, controlase com a respiração. É assim que procedem todos os sopradores. Nós, os alquimistas, não deixamos de nos chamar sopradores. Assim nos chamaram em toda a Idade Média, e continuamos a nos chamar sopradores, pois usamos os foles no laboratório. Estudante, mestre, se uma pessoa não consegue se casar, digamos, provavelmente por razões kármicas, tem que ficar esperando a próxima existência? Mestre, o que mais lhe resta? Estudante, ou pode fazer um pedido, ou algo para conseguir. Mestre, pois, de fazer o pedido, faz. O que falta é saber se nos é concedido. Se o pai considerar que deve conceder o pedido ao filho, concede. Se considerar que não deve conceder, pois não concede. E se não concede, é preciso ter paciência, é preciso dedicar-se a trabalhar sobre si mesmo até onde é possível, e em uma futura existência, pois, continuar com o trabalho. Mas não é por isso que se deve encher de pessimismo, e sim dedicar-se a trabalhar sobre si mesmo até onde é possível, até o máximo de possibilidades, e continuar na futura existência. Estudante, sim, venerável mestre. Se alguma pessoa corresponde a outra para casar, karmicamente, e estando dentro da gnose, com um conhecimento mais ou menos profundo, pudesse mudar esse karma? Como isso é possível? Mestre, pois os karmas podem ser perdoados e também podem ser negociados, isso é óbvio. Mas há um tipo de karma que não admite negócios nem perdões jamais, e é aquele que corresponde aos pecados contra o Espírito Santo, ou seja, contra o sexo. Esses não têm nem perdão, nem negócios, nem nada, esses devem ser pagos em todo o seu rigor, como são, desgraçadamente. Toda sorte de pecados será perdoada, disse o Cristo, menos o pecado contra o Espírito Santo. De modo que os que têm crimes contra o Espírito Santo, não têm perdão, têm que pagá-los em todo o seu rigor, com toda a dor. Por que não resta mais remédio? Estudante, venerável mestre, em si, esse karma é a fornicação? Mestre, a fornicação, ou o adultério, a degeneração infrassexual, lésbicas, homossexuais, etc., etc., etc. Esses têm que pagar essa classe de karma em todo o seu rigor. Não lhes resta mais remédio. Estudante. Mestre, que são karmas duros? Não negamos, muito dolorosos, mas não lhes resta mais remédio do que pagá-los. Os demais sim podem ser negociados e perdoados. É assim. Estudante, venerável mestre, a que idade, dentro do trabalho esotérico, ou a que estado de consciência corresponde a culminação do trabalho na forja acesa de Vulcano?
Ou toda a vida é preciso trabalhar na forja acesa? Mestre, pois, é preciso se familiarizar com o trabalho, pois, na nona esfera, porque sempre será necessário no cosmos, enquanto se viver nos cosmos, ou nos distintos firmamentos. Tenhas em conta, por exemplo, que para nos libertarmos dessas forças mecanicistas da Lua, que tanto nos atormentam a existência e que têm feito de nós verdadeiras maquininhas, devemos nós criar, por nossa vez, uma Lua dentro de nós, uma Lua psicológica. Crias essa Lua psicológica, por exemplo, quando se destroem esses agregados psíquicos que dominam a personalidade humana, como o orgulho, a presunção, a soberba, o egoísmo, a ira, o ódio, o ciúme, a vaidade, a autoimportância, o autossentimentalismo, etc. Então se cria o centro de gravidade permanente em seu interior. Tal centro de gravidade permanente é, de fato, a Lua psicológica, a Lua que é preciso fabricar dentro de nosso interior. Depois de ter feito uma criação de uma Lua psicológica dentro de nós mesmos. Paz inverencial. Fale, irmão.